Aqui estou de volta com mais um vídeo para aqueles que gostam do canal do conhecimento, cuja missão é divulgar a cultura em todos os cantos desse imenso país. Para quem está chegando agora, eu sou Armando Damit, professor que, depois de aposentado, resolveu transmitir conhecimento a todos que se interessarem por curiosidades, história, misticismo e tecnologia. Nós não temos patrocinador, portanto, meu único pedido é que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe tudo que você vir por aqui com seus amigos e familiares. Roda a vinheta do canal. Una cordial invitación para que pasen al altar, por favor. Este es un evento único que estamos haciendo O vídeo de hoje nos leva até Minas Gerais, onde um homem se destacou na luta pela independência do Brasil, e cujo reconhecimento demorou até que o dia da sua morte fosse considerado um feriado nacional. Estamos falando de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes nasceu na fazenda do Pombal, próximo ao arraial de Santa Rita do Rio Abaixo. Joaquim José da Silva Xavier era o quarto de 7 filhos do português Domingos da Silva Santos e de Antônia da Encarnação Xavier. Oriundo de uma família com patrimônio, não era pobre, como se constata por meio do inventário da sua mãe, aberto em 1756. Em 1755, após a morte de sua mãe, ele se muda com seu pai e irmãos para a sede da Vila de São José. 2 anos depois, já com 11 anos, morre seu pai. Com a morte prematura dos pais, logo sua família perde as propriedades por dívidas. Não fez estudos regulares e ficou sob a tutela de seu tio, o padrinho Sebastião Ferreira Leitão, que era cirurgião dentista. Trabalhou como mascate e minerador. Tornou-se sócio de uma botica de assistência à pobreza na Ponte do Rosário, em Vila Rica, e se dedicou a práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, o que lhe valeu o apelido de Tiradentes. Segundo Frei Raimundo de Penaforte, Tiradentes ornava a boca de novos dentes, feitos por ele mesmo, que pareciam naturais. Trabalhava ocasionalmente como médico, em vista dos conhecimentos sobre plantas medicinais adquiridos com seu primo, Frei José Mariano da Conceição Veloso, consagrado botânico à época. Com os conhecimentos que adquirira no trabalho de mineração, tornou-se um técnico em reconhecimento de terrenos e na exploração dos seus recursos. Em 1780, alistou-se na tropa de Minas Gerais. Em 1781, foi nomeado comandante do destacamento dos Dragões da Patrulha do Caminho Novo, uma rota de escoamento da produção mineradora ao Porto do Rio de Janeiro. Sua atuação levou à prisão de um famoso grupo de salteadores, liderados pelo temido Montanha. Foi a partir desse período que Tiradentes começou a se aproximar de grupos que criticavam o domínio português sobre as capitanias por onde circulava. Insatisfeito por não conseguir a promoção na carreira militar, tendo alcançado apenas o posto de alferes e por ter perdido a função de marechal da patrulha do Caminho Novo, pediu licença da cavalaria em 1787. Quando Tiradentes conheceu Perpétua Mineira, dona de uma casa de pasto na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, e,
Apaixonaram-se, mantendo um romance por pouco mais de 2 anos. Em 1790, o Conde de Rezende é nomeado vice-rei do Brasil, com a missão de acabar com a conspiração mineira. Segundo alguns autores, Perpétua foi vista pela última vez em 21 de abril de 1792, nas proximidades da forca onde fora executado o seu amante. Após a licença da cavalaria, Tiradentes morou por volta de 1 ano na cidade carioca. De volta às Minas Gerais, começou a falar em Vila Rica e arredores, a favor da independência daquela capitania. Fez parte de um movimento aliado a integrantes do clero e da elite mineira, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Peixoto. O movimento ganhou reforço ideológico com a independência das colônias estadunidenses e formação dos Estados Unidos. Além dessas influências externas, fatores mundiais e religiosos contribuíram para a articulação da conspiração na capitania de Minas Gerais. Com a constante queda na receita institucional devido ao declínio da atividade mineradora, a coroa resolveu, em 1789, decretar a derrama. O sentimento de revolta atingiu o máximo com essa decretação. Era o imposto português que reservava 1/5 de todo o minério extraído no Reino de Portugal e seus domínios. Medida administrativa que permitia a cobrança forçada de impostos, mesmo que fosse preciso prender o cobrado, a ser executado pelo novo governador da capitania, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, 6º Visconde de Barbacena e futuro Conde de Barbacena. Isso se fez necessário para se salvar a dívida mineira acumulada desde 1762 do Quinto, que a essa altura já somava 768 arrobas de ouro em impostos atrasados. Ameaçada de uma derrama violenta, os inconfidentes, entre eles o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, marcaram um levante para a ocasião da derrama de 1789. Porém, antes que a conspiração se transformasse em uma revolução, em 15 de março de 1789, foi delatado aos portugueses por Joaquim Silvério dos Reis, Basílio de Brito Malheiro do Lago e Inácio Correia de Pamplona, em troca do perdão de suas dívidas com a Real Fazenda. Anos depois, por ordem do novo oficial de milícia, Ernesto Gonçalves, planejou o assassinato de Joaquim Silvério dos Reis. Entretanto, em 14 de março, o Visconde de Barbacena já havia suspendido a derrama, o que esvaziava por completo o movimento. Ao tomar conhecimento da conspiração, Barbacena enviou Silvério dos Reis ao Rio para apresentar-se ao vice-rei, que imediatamente abriu uma investigação. Avisado, Tiradentes, que estava em viagem ao Rio de Janeiro, escondeu-se no sótão da casa de Domingos Fernandes da Cruz, amigo da tia de Alvarenga Peixoto, Dona Inácia. Desejando saber em que termos vão as coisas, pediu ao amigo Padre Inácio de Lima, sobrinho de Dona Inácia, para que procurasse por Silvério dos Reis. No dia 9 de maio, Silvério dos Reis contou ao vice-rei que sabia quem conhecia o paradeiro de Tiradentes. No dia seguinte, o Padre Inácio foi ameaçado para entregar o local de esconderijo de Tiradentes. A casa foi cercada e ainda no dia 10 por soldados. Tiradentes escondera-se atrás das cortinas da cama, segurando um bacamarte carregado e mantendo 2 pistolas por perto. Quando os soldados invadiram o quarto, Tiradentes entregou-se. Presos, todos os inconfidentes, aguardaram por 3 anos a finalização do processo. Alguns foram condenados à morte e outros ao degredo. Algumas horas depois, por carta de clemência de Dona Maria I,
Todas as sentenças foram alteradas para degredo, à exceção apenas para Tiradentes, que continuou condenado à pena capital. Porém, não por morte cruel, como previam as ordenações do reino. Tiradentes foi enforcado. Os réus foram sentenciados pelo crime de lesa majestade, definida pelas ordenações alfonsinas e as ordenações filipinas, como traição contra o rei. Tiradentes foi o único conspirador punido com a morte por ser o inconfidente de posição social mais baixa. Haja visto que todos os outros ou eram mais ricos ou detinham patente militar superior. E assim, numa manhã de sábado, 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu em procissão as ruas do Rio de Janeiro, entre a cadeia pública e onde fora armado o patíbulo. O governo geral tratou de dar uma demonstração de força da coroa, fazendo uma verdadeira encenação. A leitura da sentença durou 18 horas, com discursos de aclamação à rainha e o cortejo, uma verdadeira fanfarra, composta por toda a tropa local. Essa talvez tenha sido uma das possíveis causas para a preservação da memória de Tiradentes, argumentando que todo esse espetáculo acabou despertando a ira da população que presenciou o evento, quando a intenção era intimidar a população para que não houvesse novas revoltas. Executado e esquartejado, com seu sangue foi lavrada a certidão de que estava cumprida a sentença, tendo sido declarados infames a sua memória e os seus descendentes. Sua cabeça foi erguida em um poste em Vila Rica e rapidamente cooptada e nunca mais localizada. Os demais restos mortais foram distribuídos ao longo do Caminho Novo: Santana de Cebolas, atual Inconfidência, Varginha do Lourenço, Barbacena e Queluz, atual Conselheiro Lafayette, lugares onde fizeram seus discursos revolucionários. Arrasaram a casa em que morava, jogando-se sal ao terreno para que nada lá germinasse. A questão da descendência de Tiradentes é muito controversa. Diante das pouquíssimas provas documentais, Tiradentes nunca se casou. Teve um caso com Antônia Maria do Espírito Santo e também teria querido casar-se com uma moça de nome Maria de São João del Rei, filha de abastados portugueses que imediatamente se opuseram à união. Sem nenhum registro comprovando, Tiradentes poderia ter tido com Eugênia Joaquina da Silva 2 filhos, Eugênia Maria e João de Almeida Beltrão, que teriam sido adotados por Luís de Almeida Beltrão. Atualmente, muitos moradores de Minas Gerais reivindicam ser descendentes dos possíveis filhos do alferes. Seu apelido Tiradentes virou sobrenome para muitos deles. Para escapar das perseguições da coroa e da população, um destes supostos netos trocou seu nome para Zica, dos quais alguns descendentes recebem pensões. Em Uberaba, viveu uma neta de Tiradentes, nascida em março de 1819, Carolina Augusta Cesarina, já falecida, com 86 anos de idade, em 30 de setembro de 1905. O país vivia ainda sob a ditadura militar, quando o decreto-lei criou a pensão de 2 salários mínimos para Pedro de Almeida Beltrão Júnior, Maria Custódia dos Santos e Zoé Cândida dos Santos. O regime tentava estimular o culto aos heróis da pátria como líder da Confidência Mineira. Em plena redemocratização, o Congresso aprovou e o presidente José Sarney sancionou, em 1985, um benefício a José Pedro Tiradentes, um mineiro que adotou o apelido do trisavô como sobrenome. Por lei, foi concedida pensão especial a mais 3 trisnetos de Tiradentes: Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga e Belchior Beltrão Zica. Além destes,
Também foi concedida à sua tetraneta, Lúcia de Oliveira Menezes, em 3 de janeiro de 1996, uma pensão especial no valor de R$200. A tetraneta diz ter cerca de 200 parentes da mesma geração. Tiradentes permaneceu após a independência do Brasil na total obscuridade, pois o país era uma monarquia regida pela Casa de Bragança, e Pedro I e Pedro II eram descendentes de Maria I, contra a qual Tiradentes conspirara, e que havia assinado sua sentença de morte. Tiradentes era republicano, e o Código Criminal do Império do Brasil, sancionado em 16 de dezembro de 1830, previa penas graves para quem conspirasse contra o imperador e contra a monarquia. Foi a República, ou mais precisamente os ideólogos positivistas, que buscaram na figura de Tiradentes uma personificação da identidade republicana do Brasil, mitificando a sua biografia. Daí a sua iconografia tradicional de barba e camisolão à beira do cadafalso. Como militar, o máximo que Tiradentes podia se permitir era um discreto bigode. Na prisão, onde passou os últimos 3 anos de sua vida, os detentos eram obrigados a raspar barba e cabelo, a fim de evitar os piolhos. Segundo relatos da época, declaravam que Tiradentes era um homem alto, grisalho, a barba bem feita, bigode bem aparado. Em 21 de abril de 1890, houve a primeira grande festa oficial em homenagem a Tiradentes, idealizada e realizada pelo governo republicano. O Marechal Deodoro da Fonseca presidiu a solenidade, sendo o orador do evento Silva Jardim. A comemoração da data foi suprimida e restabelecida durante o século XX, e em 1930 o feriado chegou a ser extinto por Getúlio Vargas, tendo retomado ao calendário em 1933, após uma pressão de grupos que consideravam necessário a sua comemoração, como forma de valorização da memória do país. A popularidade e o uso da imagem de Tiradentes foi reforçada em 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira oficializou a cerimônia do dia 21 de abril em Ouro Preto. Em 1965, o então presidente Marechal Humberto Castelo Branco tornou o dia 21 de abril, além de uma data nacional, um feriado comemorado no mesmo dia da morte de Tiradentes. Há historiadores que procuram denegrir a imagem de Tiradentes, enquanto outros procuram homenageá-lo como herói e mártir da Inconfidência Mineira. Atualmente, onde se encontrava sua prisão, funcionou a Câmara dos Deputados, na chamada Cadeia Velha, que foi demolida, e no local foi erguido o Palácio Tiradentes, que funcionou como Câmara dos Deputados até a transferência da capital para Brasília. O local onde foi enforcado é hoje a Praça Tiradentes, e onde sua cabeça foi exposta, fundou-se outra Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Na antiga cadeia, onde hoje há o Museu da Inconfidência Mineira. Tiradentes é considerado atualmente patrono cívico do Brasil, sendo a data de sua morte, 21 de abril, feriado nacional. Seu nome consta no livro de aço do Panteão da Pátria e da Liberdade, sendo considerado herói nacional. Em 1965, durante a primeira fase do regime militar no Brasil, o Marechal Humberto Castelo Branco, presidente da República, para reforçar essa imagem de Tiradentes, sancionou a Lei 4.897, de 9 de dezembro, que instituía o dia 21 de abril como feriado nacional, e Tiradentes como oficialmente patrono da nação brasileira. Bem, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostaram, compartilhem com seus familiares e contatos para que a cultura chegue a todos, sem exceção. Um grande abraço a todos e até mais.